Boa noite, irmãos. Pode ser mais forte, não pode? Boa noite. Boa noite. Coloque de pé e vamos adorar o nosso Deus. Vamos celebrar esse Deus que merece toda a nossa adoração. E bendito seja sempre o Cordeiro, o Rei Jesus, o nosso Senhor. Os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos que estão aqui conosco nessa noite. Os nossos amigos também que estão em casa nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando a todos. Os irmãos estão vendo que a nossa igreja está um pouquinho colorida, que hoje é o nosso culto de abertura de missões mundiais. Nós começamos a campanha no domingo passado e hoje nós vamos fazer um culto especial de missões. E nesse momento eu quero também aproveitar, dar os avisos, né, para depois do culto a gente não ter que estar falando dessas coisas. Primeiramente, hoje nós temos cantina, os jovens já mandaram avisar, tá, gente? Aquele cheeseburger delicioso que o irmão Paulinho está fazendo. Então, o irmão não deixe de passar na cantina logo após o culto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Nós Te louvamos, Senhor, porque tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela manhã, pelo culto da manhã, por todas as programações de Sua igreja. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor um dia morreu na cruz para nos salvar. Te louvamos, Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, glória e honra. Eu oro, Senhor, agradecida, no nome santo de Jesus. Amém. Vou convidar as crianças para que estejam aqui à frente, para que nós possamos estar orando por eles para ir para o seu culto. Uma das tias que vão descer com as crianças poderia estar aqui para orar por eles. Irmã Roberta. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa de oração, prestando culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nós te damos graças por essa oportunidade e que tudo o que vai acontecer aqui, que vai ser falado,
todos os louvores, a mensagem, tudo, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. E nós te pedimos que nesta hora as Tuas mãos também estejam estendidas sobre cada criança, sobre nós que estaremos contando a história bíblica. Nós te pedimos que o culto das crianças também seja uma bênção, ó Deus. Que elas tenham também, ó Pai, um momento de louvor, de adoração, ó Pai, de sentir a presença do Senhor. Nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre cada vida, de cada junior, de cada criança. E nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, vou completar a missão, mobilizando minha igreja para a obra missionária. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20, parte B. Mais uma vez eu te convido a se colocar em pé e a cantar essa verdade ao Rei das Nações. Coloque-se de pé, por favor. E vamos cantar, louvando e adorando a esse Deus. Só as vozes. Mais uma vez. Ó Rei das Nações. Ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará
Nosso tema de missões é Vamos completar a missão. Vamos ler junto, vamos falar junto o tema e vamos ler a nossa divisa, que é Mateus 28, versículo 19 e o 20. Vamos juntos. Vamos completar a missão. A divisa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o final da campanha nós já decoramos. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento nós vamos estar assistindo um vídeo com o nosso coordenador, pastor João Marcos, que ele tem a explicação teológica da escolha do tema, para que todos possam entender por que foi escolhido esse tema. Vamos completar a missão. Este é o nosso tema. A razão para ele é o texto de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você já ouviu falar da Grande Comissão? Sabe qual é o significado para a Igreja de Jesus Cristo completar a missão? É cumprir a principal e a última ordem de Jesus. Sim, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de subir aos céus foram: vão e façam discípulos de todas as nações. O precursor das missões modernas, William Carey, traduziu essas palavras de Jesus como a Grande Comissão, uma tarefa a ser cumprida pela Igreja até que todas as nações, tribos, povos e línguas ouçam sobre o Evangelho de Jesus Cristo, como é descrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Como corpo de Cristo, precisamos completar a missão. Afinal, há quase 2000 anos nós a recebemos e ainda não a terminamos. Este é o convite de missões mundiais para todas as igrejas da Convenção Batista Brasileira neste ano de 2023. Vamos completar a missão. Quase 2000 anos depois, com os recursos humanos e financeiros disponíveis, com as novas tecnologias como a inteligência artificial, com o mundo interligado e conectado como jamais esteve em toda a história da humanidade, com centenas de seminários, os mais diversos tipos de treinamentos disponíveis, você talvez possa estar pensando que completar a missão é uma tarefa simples, mas os números nos mostram que não. Mais de 7.000 povos não alcançados. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizadas ou nunca encontraram com um cristão sequer. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições de moderadas a severas ao trabalho missionário. As religiões predominantes entre os não alcançados são o islamismo, o hinduísmo e o budismo, além de uma boa parcela da população se considerar ateia. Existem pelo menos 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. A maioria desses povos está localizada geograficamente entre o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, em regiões de difícil acesso. Isso sem falarmos de 70 milhões de surdos que compõem ainda mais povos não alcançados. Portanto, ainda há muito a ser feito para completar a missão da Grande Comissão. Hudson Taylor foi um missionário pioneiro entre os chineses em meados e final do século XVIII. E que deixou um grande legado para a obra missionária. Certa vez ele disse: a Grande Comissão não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Jesus, após nos entregar à Grande Comissão, também nos deu a promessa e o incentivo para completar a missão. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como seguidores de Jesus, a nossa única opção é obedecer ao chamado da Grande Comissão
e cumprir a missão. Ele nos entregou a tarefa, tem nos capacitado e tem nos dado todos os recursos para realizá-lo ainda neste século. Missões Mundiais tem como missão fazer discípulos de Cristo em meio a todos os povos e lugares não alcançados através da mobilização das igrejas para conectar pessoas a Jesus, transformando comunidades e impactando nações com o Evangelho. Todos os obreiros e líderes de Missões Mundiais estão comprometidos com o cumprimento da grande comissão. Em todo o mundo, para cumprir a missão, somos atualmente 1.914 missionários em 80 países. Na região geográfica mais desafiadora, que inclui o norte da África, Oriente Médio e a Ásia, estamos presentes em 32 países com 299 missionários. Entre os anos de 2018 e 2022, mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo nesta região. E mais de 9 mil foram batizadas, sendo 64% dos batismos nessa região. E 69% das nossas igrejas foram plantadas na região no norte da África, Oriente Médio e Ásia. Trabalharemos para que ainda neste século se cumpra a missão da grande comissão que nos foi confiada. Você já pensou na força que os batistas brasileiros têm para completar a missão da grande comissão? Hoje somos mais de 12 mil igrejas com mais de 3 milhões de irmãos em Cristo. Se cada igreja adotar um povo para orar, todos os povos não alcançados estariam debaixo da cobertura de oração. A oração é o que move o coração de uma pessoa para receber a Cristo. Se uma igreja se comprometer em oração e em sustento, ela poderá impactar e mobilizar outras igrejas a se envolverem também com a obra missionária. Unidos, alcançamos mais vidas para Cristo. Unidos, levamos a mensagem da cruz aos povos não alcançados e aos corações endurecidos para o Evangelho. Unidos, através de projetos e ações missionárias que visam o desenvolvimento comunitário de um povo, demonstramos de forma prática o cuidado, amor e a soberania de Deus sobre a terra. Com toda essa união e força missionária dos batistas brasileiros, somados aos trabalhos ao redor do mundo, completar a missão da grande comissão ainda neste século é um sonho com grandes chances de se realizar. Coloque no seu coração a realização da grande comissão como parte do seu princípio de vida. Algo intrínseco à sua identidade como seguidor de Jesus Cristo, assim como é para nós Missões Mundiais. Vamos dar o nosso melhor para cumprir a ordem nos dada por Jesus. Envolva-se indo aos campos, mobilizando sua igreja, pequenos grupos e amigos. Ore pelos povos não alcançados e pelos missionários. Também oferte para que tudo isso seja possível. Sigamos em frente como discípulos de Cristo, pregando a sua mensagem de arrependimento, liberdade e transformação para que Ele seja glorificado e todos venham a ter uma vida na presença de Deus. Vamos completar a missão. Eis-me aqui. Vou completar a missão, contribuindo para o sustento da obra. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Nesse momento é um momento que a igreja coloca para a dedicação dos seus dízimos e oferta. Eu convido os diáconos responsáveis para que estejam aqui à frente. Salva o pecador.
Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e agradecemos, nosso Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder cultuar o teu nome, poder, nosso Deus, falar do teu grande amor através de missões, levando a tua palavra até os confins da terra. Possa estar abençoando os missionários, capacitando, livrando eles, nosso Deus, de qualquer coisa que possa atrapalhar, encorajando, de maneira que possa levar a boa palavra, a palavra do Evangelho de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa agora também, nosso Deus, esse momento de dízimo, entrega, o culto de cada um, que eu possa estar abençoando a vida no seu dia a dia, de maneira que possamos juntos ser uma bênção no teu reino, para abençoar tantos quanto precisa te conhecer. Abençoa, nosso Deus, o culto que está em andamento, a mensagem que ainda vai ser pregada, que ela possa falar aos corações presentes e dos ouvintes, nosso Deus, que estão na internet. Abençoa, nosso Deus, toda a trajetória dessa igreja, que ela possa continuar sendo uma bênção aqui nessa cidade, no Brasil e no mundo, através da pregação do Evangelho. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos estar assistindo o vídeo, que é da música da campanha. Já é um hino conhecido, com um novo arranjo esse ano. Os irmãos vão se lembrar que ele é um hino da campanha de missões mundiais passada. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha.
perdão, só nele há poder para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Eis-me aqui, vou completar a missão, orando pelos que avançam nos campos e rogando a Deus pelos que recebem a mensagem de salvação. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Esse é o momento que nós devemos estar intercedendo pelas vidas que estão necessitando de oração, pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão passando por dificuldades. E eu gostaria que o irmão também, que tiver alguma necessidade, que se quer colocar de pé, eu vou convidar o irmão Ricardo que esteja orando nesse momento, intercedendo pelas vidas das pessoas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que até aqui o Senhor nos concedeu saúde, vida, e mais um dia o Senhor concedeu a cada irmão aqui presente. É um presente que o Senhor nos dá a cada dia, aos que estão em casa nos assistindo, Senhor. Que o Senhor esteja com cada irmão, abençoando, ajudando, sustentando ele, sua família, todas as necessidades de cada um, Senhor. Nós sabemos que só em Ti podemos confiar. Só o Senhor é a solução para tudo que precisamos. Que a Sua graça nos alcançou um dia, Senhor. Pela Sua misericórdia, pelo Seu amor por nós, o Senhor nos escolheu. O Senhor sabe da necessidade de cada irmão aqui, Senhor. O Senhor sabe cada pessoa que está sofrendo, passando necessidade, muitos problemas com a questão das chuvas, Senhor. Que o Senhor esteja ali pondo Suas mãos, pondo a igreja para ajudar cada irmão, Senhor. Pondo a sociedade, Senhor, para estar cuidando de cada um, Senhor. O Senhor é o dono da vida, é o dono de tudo que nós temos, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. Venha, Senhor, cuidar da Tua igreja, para que ela possa levar a Sua palavra ao mundo, Senhor. Abençoe os pastores que pregam a Tua palavra, Senhor. Dê-lhes sabedoria, Senhor. Dê-lhes entendimento para nos ensinar, cuidar de nós, Senhor. E abençoar todos que ainda não Te conhecem para ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos sustentou aqui, Senhor. Que esse culto, Senhor, seja a palavra do Senhor vindo ao nosso encontro, Senhor. O que o Senhor tem para nos falar seja dito pelo pastor, Senhor. Que ele possa trazer a revelação da Tua palavra cada dia para nós, Senhor. Para nós suportarmos, Senhor, os dias maus, Senhor. Que nós sabemos que o dia bom virá quando nos encontrarmos com Ti, Senhor. Abençoe todos que aqui estão e tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do Seu santo nome. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em pé? Não sente não, vamos cantar. Vamos adorar esse Deus que Ele é o Senhor do céu e mar. Ele é o Deus de missões. Ele é Deus que nos convocou para adorar, para orar, para interceder, para ajudar através financeiramente os missionários que estão no campo. Então, eis-me aqui, esse hino diz, eis-me aqui. Você também tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me através da oração, através dos dízimos, através de várias formas que você pode contribuir para que o Evangelho de Cristo Jesus avance na face da terra.
Amém. Glória a Deus. Que esse seja um hino oficial para nós nessa campanha. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento nós teremos um jogral missionário. Logo após o jogral, o pastor Wellington vai estar trazendo a mensagem dessa noite para nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Essa foi a ordem de Jesus aos apóstolos. Esse é o mandamento do Espírito Santo. Essa é a meta dada por Deus à igreja. Essa tarefa tem que arder no coração da igreja. Disse Jesus: ide. A ordem de Deus é tão somente. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Disse Jesus: ide por todo o mundo. Não há distinções de raça, tribo, línguas e nações. Este evangelho é para o judeu, grego, americano, africano, enfim, a todos quanto têm fome e sede de Deus. Disse Jesus: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas ainda existem muitos países que não foram alcançados pelo evangelho. Muitas pessoas ao redor do mundo morrem sem Deus, sem paz e sem salvação. Onde o evangelho ainda não penetrou, as pessoas sofrem, vivem e morrem sob o jugo de Satanás. Milhões de almas são ceifadas na janela 1040. A janela 1040 é composta por 62 países. Lá vivem cerca de 3 bilhões e 600 mil pessoas. Mais de 50% da população mundial. Dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão dentro da janela 1040. Lá vivem a maioria dos adeptos do islamismo, hinduísmo e budismo. Lá estão países mais pobres do mundo. Na Coreia do Norte, cristãos são caçados como animais. Na China, pastores evangelistas são detidos todos os dias. Igrejas nos lares são fechadas e seus líderes ameaçados. Muitos são presos por simplesmente portarem a Bíblia Sagrada. No Irã, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Catar, Arábia Saudita, Argélia, Tunísia e Marrocos é proibido pregar o evangelho. Em Omã, Mauritânia, Emirados Árabes Unidos, de Djibouti, Maldivas, Iêmen, Síria, Saara Ocidental e Banhai também não é permitido pregar o evangelho. Acorda, ó igreja, até quando ficarás cocheando em dois pensamentos? Faça missões, contribua com missões, ore e por missões, para que o Senhor Jesus envie homens corajosos e destemidos. O Japão fica cada vez mais rico e cada vez mais espiritualmente pobre e longe de Deus. As drogas, a fome, a peste e a guerra têm imposto um fim na vida de milhões de jovens. A prostituição tem destruído a vida de crianças e adolescentes.
ao redor de todo o mundo. O amor ao próximo deu lugar ao amor a si mesmo. O pecado e o egoísmo humano têm acabado com a natureza. A sociedade tem se afundado em práticas condenadas por Deus. Os filhos não respeitam mais os seus pais. Pais matam seus próprios filhos. E filhos matam seus próprios pais. Não há mais pudor. Respeito pelos mais indefesos. A honestidade é coisa do passado. Deus está irado com a terra. A prosperidade tem enganado os homens. Os prazeres carnais têm levado todos os homens a se esquecerem de Deus. A tecnologia de ponta tem evoluído bastante. E quanto mais avanço científico, mais o homem fica inchado, prepotente, autossuficiente e soberbo. Não sabem eles que o sábio Salomão diz no livro de Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A humanidade tem se prostrado ante os vícios que aprisionam o espírito, matam o corpo e roubam a alma. Porque Jesus diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o mesmo Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Provérbios 10:29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O juízo de Deus virá, e quem irá alertá-los? Adiante da terrível situação que os homens estão vivendo na noite, o Espírito Santo nos pergunta: como serão libertos se não é pregado o Evangelho de Jesus Cristo? Como crerão no que nunca ouviram? Quem irá pregar a palavra de salvação? Quem irá mostrar-lhes o caminho da vida? Quem irá mostrar-lhe a verdade que liberta? Quem irá contar-lhes a história do amor de Deus? Quem irá mostrar-lhe o Cristo, a solução de Deus para a humanidade? O Espírito de Deus, nesta noite, te vocaciona para essa tão grande obra. Deus quer te usar para resgatar vidas, arrebatando-as das garras de Satanás. Se queres receber o teu galardão, se não queres ver os teus, que tu tanto amas, descerem à tumba fria sem Deus. Se acredita que Jesus pode mudar as vidas que a Ele são dirigidas? Se o teu espírito se angustia com a condição atual da humanidade, se a tua alma se compadece dessa gente, se o teu coração arde com essa palavra, é porque o Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite e hoje te mostra uma saída. Medita a palavra. Ensina a palavra. Vive a palavra. Come a palavra. Bebe a palavra. Prega a minha palavra. Se te dispuserem a pregar a minha palavra, eu te prometo: a farinha da panela não faltará. O azeite da botija não se acabará. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus disse: ide, por isso não importa as dificuldades. Não interessa a impossibilidades. Se o mar está fechado, se já faz 4 dias de morto, e se o gigante está de pé, ele vai cair, porque está escrito em Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque essa igreja está fundamentada na rocha que é de Jesus Cristo. O que foi morto, e eis que vive para todo sempre. O
que passeia pelos 7 castiçais de ouro. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. O desejado das nações. O Cristo redivivo, o que disse aos discípulos em Mateus 28. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Igreja, pregai a minha palavra. Pregai a minha palavra. Pregai a minha palavra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Tem que ter uma fotinha, né? Para ficar bonita, né? Muito bom. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias no tema e divisa desta noite, Mateus 28. Nós vamos ler a partir dos versículos 16 a 20. Tenho certeza que os irmãos conhecem de cor os versículos 19 e 20. Eu cresci ouvindo esse versículo, mas é importante nós sabermos um pouquinho do contexto. Por que Jesus falou: portanto, vão e façam discípulos? Diz assim a palavra de Deus, versículo 16: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós já fomos abençoados ao longo deste culto, mas agora precisamos que o Senhor continue conosco, porque a Tua palavra será lida e interpretada pelo Teu servo, e eu não quero ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos e amigos. Eu quero ser instrumento do Espírito Santo do Senhor para abençoar esses meus amados que deixaram os seus lares para estarem aqui, para ouvirem a Tua palavra. Que o Senhor me esvazie dos meus pecados e falhas e limitações e me encha do Teu Espírito para que eu possa, com clareza, falar aquilo que o Senhor disse, e não que o homem diz. Obrigado, Pai, por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez eu li um autor, um teólogo bósnio. Ele fala a respeito de alteridade. Alteridade é uma palavra que vem de alter, significa outro, o outro.
Alteridade é você olhar com o olhar do outro. É muito mais do que empatia, muito mais do que ter simpatia. É você se colocar mesmo, é você ser o outro. Isso é muito usado quando há guerras na África, etnias, homens, mulheres, irmãos, irmãs, se degladiando, brigando por um determinado interesse ou para defender alguma posição cultural. Alteridade é você se colocar no ser do outro. Você vai ser o outro. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ter um pouco ou muito desse sentimento de alteridade. Temos que entender que Jesus Cristo, ele teve essa meta na sua vida, esse objetivo na sua vida, amar o outro. E como discípulos, nós também temos que determinar algumas metas para nós. O que um discípulo tem como meta? Eu me considero um discípulo de Jesus, mas qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Por que eu sou um discípulo? Às vezes nós não temos muito essa compreensão. Eu gosto muito de citar alguns exemplos, né, para facilitar o entendimento do irmão, do visitante. Você é um professor muito querido da turma, as pessoas que estão ali gostam da sua aula, e de repente você está no corredor, um aluno quer abrir o seu coração e fala com você: professor, eu não tenho ido muito bem na aula porque estou com alguns problemas em casa. Aliás, eu tinha alguns problemas em casa, meu problema hoje é outro, eu vou compartilhar com o senhor. Em casa nós estávamos brigando muito com os nossos pais, meus pais, não estava me entendendo bem com eles, mas nós decidimos ir a um especialista, e esse especialista conseguiu definir os nossos papéis. Eu aprendi que eu tenho um papel de filho, meu pai como pai, minha esposa, minha mãe como mãe e esposa. Mas eu quero falar alguma coisa para o senhor. O meu coração ainda não está em paz. A minha família vai bem, mas eu não tenho paz no coração, eu não entendo. Aí você, um cristão, por isso que ele te procurou, o que você vai falar para esse jovem? Por que ele não tem paz? Quero que você pare para pensar nisso aí. Uma outra questão. Os meus irmãos sabem, principalmente os jovens, que existe um jogo de tabuleiro chamado Ouija. E lá na Colômbia, o ano passado, muitos adolescentes foram parar no hospital por causa desse jogo de tabuleiro. Uma jovem amiga sua chega para você e fala assim: poxa, hoje à noite vai ter um jogo de Ouija lá em casa. E jogar Ouija é invocar os mortos. É muito legal, é muito maneiro. Eu quero que você vá lá. Aquilo que aconteceu lá na Colômbia não tem nada a ver. Os médicos já disseram que a razão daqueles adolescentes terem vomitado e terem espasmos musculares não foi por causa do jogo. Os médicos disseram que eles tiveram alguma intoxicação alimentar. Você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, jovem, você vai falar assim: invocar os mortos é pecado? Qual vai ser a sua reação? Você é um discípulo de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus para, em determinadas situações como essa, o que você falaria? Aqui Jesus ele fala para os seus discípulos que eles têm uma tarefa, eles têm um objetivo, e eles precisariam entender que há uma incumbência.
Eles precisariam entender que naquilo que eles foram chamados, eles precisariam ter algum tipo de êxito. Eles precisariam saber com clareza porque eles eram chamados. Eles estavam ali por algum propósito. Você é chamado para trabalhar uma empresa por algum propósito. Eles foram chamados para trabalhar para Cristo, fazer algo por Cristo. E qual era o propósito daquilo? É o que nós ouvimos o pastor João Marcos falar. É a única parte da Bíblia que se trata de a grande comissão. Todos nós hoje temos que dar continuidade àquilo que foi feito alguns séculos atrás, há 2000 anos atrás. E Mateus era um judeu. Era um judeu dizendo para aqueles judeus, seus irmãos, que Moisés, agora ele era substituído por Jesus. Algo difícil. Havia um ranço histórico ali, que Moisés era como se fosse Deus na terra. E agora Jesus, ele vem desfazer todo aquele ranço de tradição e dizer que ele é agora a nova aliança. Jesus queria fazer discípulos para ensinar aquelas pessoas que agora os propósitos são outros, os objetivos são outros. Agora era pescar gente, pescar vida para o reino de Deus. Eles precisavam dar continuidade àquilo que Jesus havia ensinado a eles, mas agora em proporções mundiais, não apenas um cerco fechado em uma nação. Precisavam dar continuidade àquilo que Deus iniciou na criação e passou o cajado para Jesus Cristo. Jesus Cristo agora incumbiu o Espírito Santo, e o Espírito Santo usa homens e mulheres para dar continuidade à sua obra. Jesus Cristo consumou a parte dele, fez com êxito. Agora nós, igreja, temos que fazer a nossa parte. Ele honrou o Pai, cada um de nós aqui, você, eu, temos que honrar também o nosso Pai, porque Jesus foi filho, eu também sou filho. Mas nós não estamos sós, meus irmãos. Deus quer que nós façamos algo, tenhamos um propósito, mas nós precisamos entender que, para que essa incumbência seja realizada, precisamos ter alguns conceitos bem pré-estabelecidos, propósitos bem definidos, propósitos de um discípulo. Você é um discípulo. E a primeira coisa que nós precisamos entender, com base no texto, que um discípulo, ele precisa glorificar o seu mestre. É a glorificação. No versículo 17 a 18, nós podemos ver Jesus numa condição agora de Deus, o Todo-Poderoso, um ser que já havia feito a sua missão e se tornar agora um homem divino, ressurreto, não mais um carpinteiro humilde, mas o Todo-Poderoso. Por isso que no versículo 17 diz que quando os discípulos vêm a Jesus, eles o adoram, embora alguns duvidassem. E quando viram a Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, então, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes mesmo da sua ressurreição, ele já sabia que receberia essa autoridade. Ele já tinha advertido os discípulos para que estivessem ali no monte da Galileia, num lugar da Galileia. A Galileia, os irmãos sabem que ele
cresceu ali no seu ministério, nasceu em Nazaré e cresceu na Galiléia, conhecia bem a região. Curiosamente, nesse texto, Jesus fala para que eles se encontrem com ele no monte. E hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal da classe maravilhosa, que é minha turma. Falei com eles uma analogia a respeito do monte. Mateus, como disse, ele sempre menciona questões a respeito do monte. Sermão do Monte, capítulo 5. O Monte da Transfiguração, capítulo 17. Monte das Oliveiras, capítulo 24. E Jesus Cristo, quando no momento da sua tentação, lá no deserto, Mateus 4:8, o que Satanás faz com ele? Leva ele a um alto monte. E lá Satanás, de uma forma meio que afrontando Jesus, fala: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar o meu reino, algo nesse sentido. Está ali, o 9, né? O 8, né? É o 9, 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Jesus, na palavra, disse para ele que ele não ia fazer aquilo. Por que Jesus não ia fazer aquilo? Porque agora Jesus, ele chama os discípulos, os 11, e até mesmo aqueles que duvidaram dele, e num monte ele diz para aqueles homens: todo o poder é me dado no céu e na terra. É uma forma de Jesus arrazoar Satanás, dizendo que você estava me oferecendo um poder militar, um poder político aqui na terra, um poder efêmero que iria passar, sendo que eu já sabia que o Deus Todo-Poderoso ia me dar um poder celestial e um poder terrenal eterno. Jesus sabia que tinha algo melhor para ele. Meus irmãos, Jesus sabe que tem algo melhor para você. Às vezes você está aceitando pequenas propostas do mundo, achando que aquilo ali é ao máximo, mas Deus tem algo muito maior para te dar. Você, quando é um discípulo que caminha no caminho do Senhor, você tem as suas antenas antenadas e ligadas online, e você vai saber que realmente Deus tem algo mais precioso a te dar, não apenas bênçãos aqui na terra, mas algo maravilhoso lá no céu, amém? Eu não quero levar os irmãos à emoção, mas isso é tão claro, é tão óbvio, como que Deus, ele quer cuidar de nós. Jesus, ele foi glorificado pelos discípulos, por isso que eles o adoraram. A palavra é proskinel. Proskinel do grego significa considerar alguém superior a você, se prostrar de joelhos, como uma atitude de reverência, uma atitude de temor, reconhecendo que aquela pessoa que você se coloca numa posição abaixo, ela é superior a você. Nós precisamos nos prostrar espiritualmente diante de Cristo. Cristo, para nós, de tanto ouvir, parece que não tem muito efeito, mas ele foi glorificado pelo próprio Pai, e ele precisa ser glorificado por nós. Mateus 11, 27 já dizia que ele já sabia de tudo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Nós não podemos abrir mão de Filipenses 2, 9 a 11. É o texto que os irmãos sabem de cor. Que hoje você está aqui prostrado diante do Senhor, uma atitude de reverência. Mas, meus irmãos, quando Jesus fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra, todos um dia irão buscá-lo, na dor ou no amor, é uma questão de tempo. Creia que alguém que você tem orado por ele ou por ela, um dia vai ter que fazer o que você está fazendo, ou na dor ou no amor. É palavra de Deus.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma questão de tempo. Jesus, ele recusou a proposta de Satanás para receber uma dádiva muito maior do Pai, toda autoridade no céu e na terra. Se os discípulos, quando viram a Cristo, se prostraram diante dele, o adoraram, nós temos que ter uma vida de adoração também. Os irmãos concordam? Amém ou não? Amém. A sua vida é uma vida de adoração. Quando você pega o seu prato na hora do almoço, olha aquele arrozinho, aquele feijão bem feito ou não, adore ao Senhor, porque tem pessoas, como nós vimos aqui, não tem o que comer. Jesus Cristo é uma concretização de uma profecia. Daniel 7, 13 e 14, meus irmãos, eu sou apaixonado por esses dois versículos. Às vezes eu fico fechando o olho, tentando vislumbrar a profecia de Daniel. Na minha interpretação, Daniel diz que ele teve uma visão de noite em que o Filho do Homem era escoltado pelos anjos para estar na presença do Ancião de Dias, que é o próprio Deus. Vale a pena ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel dizendo, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, séculos atrás, antes da vinda de Jesus. Ele se dirigiu ao Ancião de Dias, dois seres celestiais, ele se referindo ao Filho do Homem. Lucas fala que Jesus é o Filho do Homem, o ser divino que era homem também, imagem de homem. O Ancião de Dias, por isso que às vezes as pessoas pintam Deus como um velhinho, né? Ancião de dias, muitos dias. Deus, ele se dirigiu ao Ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Alguém fez o Filho do Homem chegar até o Ancião de Dias. No meu entendimento, ele foi escoltado por seres celestiais. E o mais incrível, meus irmãos, que tem tudo a ver com que ele cita lá em Mateus 28, 19, 20, no versículo 14, é a concretização da profecia de Mateus. Por favor, irmão, 14. Tem não? Não, esse Daniel mesmo. Né? Aí, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Meus irmãos, isso é uma profecia que Deus, através do profeta Daniel, fez acontecer com Jesus Cristo ali no monte, com seus discípulos. O que Deus fala, o que Deus avisa, lá na frente acontece. Isso aqui é como se fosse também Filipenses 2, 9 a 11, que nós vimos. Todo joelho se dobrando, todo domínio a Jesus Cristo. E lá na frente nós vamos ver também Estevão tendo a mesma visão do que Daniel. No ato do seu apedrejamento, o que Estevão vê? Vê Cristo à direita de Deus, a mesma visão. A palavra de Deus não é apenas falei de manhã, não é apenas um entretenimento, uma curiosidade, é algo factível na vida daquele que crê. Aquilo que Deus falou lá no passado, Ele realizou na história do povo judeu, está acontecendo hoje.
a continuidade do seu ide, a continuidade da sua soberania, todo o poder no céu e na terra. Por isso que o discípulo, ele precisa glorificar a Cristo, porque ele é fruto de uma profecia. Aliás, foi ele mesmo que, através do Espírito Santo, usou, como diz o pastor Gerson, a pena dos escritores bíblicos. Deus, na sua forma de revelação progressiva, fez Jesus Cristo, que era um Messias, se tornar concreto na vida dos seus discípulos. Isso não é palavra para aqueles que duvidam. Isso não é palavra para aqueles que subestimam a importância de Jesus Cristo. Não existe palavra mais consoladora, não existe palavra mais edificante que nós devemos nos apegar do que essa. Qualquer coisa abaixo de Cristo é secundária. Cristo é tudo para nós. Por isso que eles glorificaram a Cristo. Uma outra questão que eu gostaria também de refletir com os irmãos a respeito do propósito do discípulo é que ele deve também fazer mais discípulos. É mais desafiante. Eu preciso fazer discípulos. É um objetivo, uma meta. Às vezes na minha vida não tem colocado isso como prioridade. Talvez não seja, mas para Cristo, na vida daqueles discípulos, era prioridade. Versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uma ordem, portanto, concluindo, como o pastor João diz, as minhas últimas palavras: vão e façam discípulos. Vão e executem essa ordem. Vão e façam a coisa acontecer. Vão e desempenhem esse papel. Vamos voltar lá nos dois exemplos, para facilitar o nosso entendimento. Você então está com um rapaz que não tem paz no coração. Aí você vai abrir a palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 4, 7, e vai falar para ele: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você vai dizer para ele que foi bom aquela orientação, mas a verdadeira paz só Cristo pode dar. Não é o arranjo em casa, não é a comida sobre a mesa. Você foi feito pelas mãos de Deus, então Deus sabe qual é a intensidade de paz que você precisa. E só o Filho dele pode dar. Você precisa se entregar a esta paz eterna. Você está fazendo um discípulo de Jesus ali. Se ele vai aceitar ou não como verdade, é incumbência do Espírito Santo. O que não pode acontecer é eu me calar vendo alguém sofrendo porque não tem paz. E o rapaz e a menina lá que te convidou para fazer o jogo de tabuleiro, que invoca espírito. Você vai pegar a sua palavra, o seu celular, vai abrir lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E vai falar para essa menina que, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, você vai dizer para aquela pessoa que uma vez que essa vida parte para a eternidade, você não tem mais acessibilidade a ela, nem espiritualmente, cortou-se totalmente o vínculo, e que a palavra de Deus diz que uma vez você não tem contato com os mortos, você, ao fazer isso, é abominação diante de Deus, lá em Deuteronômio, versículo 18.
Então, e essas manifestações? A palavra de Deus diz que Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz, e os demônios estão rodando a terra. Em Jó fala. E aquilo que você pensa que é um espírito de um familiar que conversa com você, pode ter certeza que são os demônios. Porque uma vez julgado, você não volta mais à terra. Só no dia final, quando nós seremos glorificados. E o que você faria? Mataria sua curiosidade para saber lá na internet que jogo é esse? Ou você falaria de uma forma, como eu disse no início, cheio de alteridade, sabendo que aquela pessoa está fazendo algo que abomina ao Senhor? Meus irmãos, esse texto ele fala no versículo 19 a questão de fazer discípulos, ensinar. Ensinar é um termo grego que significa mateteo. Nesse contexto, ele se refere não apenas transmitir conhecimento, mas depositar no coração daquela pessoa que é alvo do seu ensino uma confiança tal em Jesus que ela sinta o desejo de adorá-lo também, de segui-lo a vida, e num eterno aprendizado, um aprendizado contínuo, um aprendizado que é precedido de obediência. Por isso que fala ensinando. A ideia do texto é ensinando, porque denota uma coisa contínua, não incompleta. Às vezes nós já aprendemos que Jesus é o nosso Salvador, já falamos alguma coisa e deixa a pessoa sozinha. Não, o que Jesus quer dizer, ensinando, é que nós temos que continuamente estar ensinando para que aquela pessoa também tenha o desejo de aprender e retransmitir esse ensino. E lá no final nós sabemos, até o fim dos tempos. João capítulo 8, versículo 31, Jesus expressa a mesma ideia dessa ação contínua. Mas aqui ele usa a expressão permanecer. Se vocês permanecerem, 8:31, será que eu acertei, não? Vou pegar aqui o meu, aqui, vamos ver se eu acertei. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. É isso mesmo, é a segunda parte, certinho. Se vocês, põe lá, pode pôr lá, obrigado. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O discípulo, ele permanece na palavra. Você vai sair daqui para sua casa, daqui a 5 minutos você se esqueceu que é discípulo. Não é isso. Você é discípulo como pai, discípulo como filho, discípulo como mãe, discípulo como profissional, como aluno, como cliente da padaria. Há irmãos que têm dívida e se esquecem que são discípulos e não pagam suas dívidas. Quando você vê o boleto e você está com a grana curta e você fala, se eu pagar vai ficar faltando aqui, você é discípulo. Qual que é o correto? Existe um teólogo, chama Randolph Tasker. Em seu comentário bíblico ele diz, o discípulo não é aquele que já aprendeu, mas aquele que sempre está aprendendo. Meus irmãos, há tantos discípulos que já aprenderam a palavra de Deus. Eu admiro o pastor Gerson. Não para de estudar, não para de estudar a palavra de Deus. Eu quero ser como esse homem. Ele ama a palavra de Deus, ama a Deus, um poço de... Eu me sinto privilegiado tê-lo como o meu conselheiro, uma pessoa que só fala de amor, de bondade, o amor de Deus. Quando a gente olha para esses relatos e a gente vê por que esses países se fecham para ouvir falar de amor, por que esses países se fecham para ouvir falar de bondade, de misericórdia, de alteridade.
de empatia, se fecham porque eles não querem ouvir falar de Jesus. Você fala, não podemos nos calar, porque você pode estar pensando, se eles não querem, deixa para lá. Estamos invadindo a individualidade de cada um. Não, meus irmãos, a cegueira, o pecado faz com que elas não entendam o amor de Deus. Não podemos nos acomodar, não podemos dizer deixa para lá, não podemos deixar de investir em oração financeiramente, porque são vidas que vão para o inferno. Ser discípulo é permanecer sob a soberania de Cristo. A igreja, ela tem muitos papéis. Se fizer uma enquete aqui, qual é o papel mais importante da igreja? O pessoal da música vai falar, é a música que louva ao Senhor. O pessoal do evangelismo vai falar, não, é pregar a palavra. Outros vão falar, é cuidar das crianças. Outro vai falar, cuidar dos casais. Outro é ação social. O papel principal da igreja é louvar a Deus, é adorar a Deus. Quando você adora a Deus de todo o seu coração, não é adorar show gospel aqui na frente, não, adorar a Deus. Aí onde você está em espírito de adoração. E é isso aí que é adorar a Deus. Consequentemente, o seu louvor vai ser um louvor que vai chegar diante dos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Consequentemente, no seu evangelismo, vai ser um evangelismo de amor. Consequentemente, quando você educar as suas crianças, você vai passar a semana inteira se empenhando em educar, não vai abrir o livro na hora e saber o que está sendo falado. Você vai se preparar para aquilo, porque você está vivendo aquilo que aquela criança pode viver. E você, por passar momentos horríveis, talvez difíceis na vida, você não vai desejar que aquela criança passe pelo mesmo problema. Isso é fazer discípulos. É amar. Por isso que Jesus, quando Ele nos chama, Ele quer que isso seja selado publicamente. No texto diz, batizando-os em nome do Pai. Ele fala do batismo, um batismo consciente, um batismo pensado, um batismo que foi estudado. Não é batizar quem não sabe nem o que está fazendo. E outra coisa, quando ele fala batizar aqui, ele está falando em um nome. Ele não está falando em nomes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um batismo qualquer, é um batismo com o testemunho da Trindade, que você diz, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero crer nessa palavra e vou entregar minha vida a essa palavra. Eu quero crer que Ele vai me dar o livramento. E esse livramento não se restringe apenas às questões das minhas necessidades diárias, mas um livramento para a eternidade. E Deus só quer que você fale isso aos outros. Aliás, foi uma das primeiras ordenanças de Deus. Ele quer fazer discípulos através de nós para que Ele seja reconhecido como Deus todo amoroso. Ele quer ter todo o universo o adorando. Lá em Gênesis 1, 28, ele começa dizendo isso. Lá que ele começou tudo. Frutificai, multiplicai. Estávamos falando isso sexta-feira. Para quê? Para que Ele seja conhecido. As pessoas hoje não conhecem a Deus, o Deus que nós servimos. Desculpa, irmãos, eu estou avançando o horário, mas tenha um pouquinho de paciência, estou concluindo. Jesus, Ele tem um papel fundamental aqui, porque quando Deus falou para o homem, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, para que Ele fosse glorificado. Veio a queda no jardim, parou o projeto de Deus. Todo o Antigo Testamento, Deus resgatando isso. Ficou ali com um povo restrito.
Agora, quando a gente lê Mateus 28, 19 e 20, nós podemos ver Jesus agora resgatando isso, a redenção de novo. Frutificai e multiplicai, para que o meu Pai, que me deu todo o poder na terra, seja conhecido através de vocês, meus 11 discípulos, e a igreja que estaria por nascer. Foi plano de Deus que toda a humanidade fosse salva. Agora Jesus Cristo, ele não está se restringindo a um segmento de terra na Palestina. Ele está falando para todo mundo, algo universal. Uma vez conversando com um professor, ele era satanista, eu falei assim, você está lendo isso aí, mas isso aí não vai te dar salvação, o que dá salvação é Jesus Cristo. Ele falou, mas ninguém está interessado nisso. Tinha que ficar quieto. Morreu no Covid agora, no Covid, dos 40 anos de idade. O propósito de um discípulo é guardar as suas ordens e confiar que Jesus está conosco diariamente até voltar. Todo o poder para quê? Toda autoridade para quê? Para usar na vida do discípulo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Desculpa a mistura dos textos antigos com o novo aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos ordena. Significa mais do que um conhecimento intelectual. Eu sei o que eu tenho que fazer. Os discípulos não são ensinados simplesmente o que devem crer. Mas eles aqui, a ênfase é como devem obedecer. Guardar todas as coisas é saber como se deve obedecer. Todos nós cremos em Jesus, sabemos muito bem esse versículo de cor, mas como eu devo obedecer? Talvez seja aí, irmão, que nós falhamos. Guardar todas as coisas é saber como obedecer. Não adiantava saber que eram discípulos de Jesus se não soubesse como deveriam obedecer às suas ordens. Jesus, nesse discurso de despedida, na verdade, um dos seus discursos de despedida no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, 24, ele fala com propriedade essa questão de guardar. Não é guardar na gaveta, mas guardar a sua palavra no coração. Porque quem guarda ama. Quem não guarda a palavra de Cristo, ele não ama Cristo. Jesus estava falando com os seus discípulos, porque ele sabia que, embora eles fossem falhos, às vezes medrosos, às vezes inconstantes, mas eles amavam a Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama a Cristo, ele se torna morada de Deus. Já pensou que privilégio? Você não foi feito por mãos de homens, mas você foi feito por mãos de Deus. Deus te fez. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. É palavra de Cristo. E ele fala que a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Deus mandou Jesus dar esse recado para mim, para você. O que duvida, não guarda a palavra.
O que duvida na hora do aperto emocional, ele não guarda a palavra de fé. Ele não crê que Deus é o Pai das consolações. Por isso que no monte havia os que adoravam e os que duvidavam. Havia mais, pastor? Sim. Segundo os estudiosos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 6, havia ali provavelmente 500 pessoas. É onde respalda esse versículo. Fala sobre isso, os irmãos podem ver em casa. Esses que duvidam, que não guardam a palavra. Mas lá em Hebreus capítulo 5, 9, Jesus fala algo após a sua ressurreição. E tendo sido aperfeiçoado, falando da ressurreição de Jesus, tornou-se o autor da salvação, com letra maiúscula. Salvação que é eterna para todos os que o quê? Lhe obedecem. Eu quero encerrar. Aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem não estão desamparados. Quando nós voltamos lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, lá no finalzinho, Jesus fala: eu estou com vocês. Deus é o dono da história. Ainda nessa nossa conversa de manhã, estávamos falando da importância do número 40 na Bíblia. Não é nada místico, mas o número 40 ele se evidencia muito no Antigo Testamento e acontece com Jesus. Eu tenho por mim que esse número é uma forma de Deus expressar que Ele é dono do tempo, da história. E tudo acontece conforme a vontade dEle, no tempo dEle. Os irmãos vão fazer uma leitura rápida do Antigo Testamento, vão ver que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, que Moisés com 40 anos sai do Egito, que Moisés com 80 anos, mais 40 anos, ele tem um encontro com Deus, com a sarça ardente. Depois que ele volta para o Egito, e passa 40 anos indo no deserto. O dilúvio durou 40 anos, 40 dias e 40 noites. Moisés, voltando a Moisés, ele fica 40 dias e 40 noites no Monte Horebe para receber as tábuas da lei. Elias passa 40 dias e 40 noites depois da sua depressão no deserto. Falei do dilúvio? Jesus, quando ele ressurge, antes dele ressurgir, quando ele vai no deserto, no capítulo 4 de Mateus, ele fica 40 dias e 40 noites. E lá em Atos 1:3 fala que após a sua ressurreição, ele fica 40 dias ainda se manifestando àqueles que criam nele. O que eu entendo nisso aqui, meus irmãos, que Deus ele tem uma razão para que tudo aconteça no seu tempo. E quando Jesus fala que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, é a soberania de Deus dizendo que você não está sozinho, não tema. Eu estou com medo de ofender o meu parente, eu estou com medo de ofender o meu amigo mais próximo. Jesus vai te dar ousadia, vai te dar poder. Por isso que ele fala no seu nascimento, Deus Emanuel, o Deus conosco. E ele encerra, e eis que estou convosco todos os dias. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Os discípulos entenderam o chamado de Jesus. Eles obedeceram. Não sabiam o que fazer, mas estavam cheios de confiança que o Jesus que eles serviam
não iria decepcioná-los. Saíram para Jerusalém, Judéia, Samaria, e falaram do amor de Cristo até os confins da terra, e chegou aqui a Barra Mansa. Da mesma forma, nós devemos ser assim, meus irmãos. Às vezes estamos olhando para as questões desse mundo, para o boleto que temos que pagar, estamos pensando numa promoção, estamos pensando numa casa nova, um carro novo, sendo que isso é consequência. O que vale a pena é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é tirar vidas do inferno. É orar, é ter alteridade, se colocar no lugar da pessoa que está sem Cristo e sem salvação, procurando prazeres nesse mundo. Às vezes nós nos colocamos como eles, buscando prazeres nesse mundo, realizações. Se nós amamos o Evangelho de Mateus, mas não conseguimos compreender bem esse fechamento que ele dá, nós perdemos o ponto de vista do autor. O que ele quer falar de tudo que ele escreveu, que o principal é glorificar a Cristo, é glorificar a Deus. E a única forma de podermos glorificar a Deus é levantando vidas para que glorifiquem a Ele, fazendo discípulos para que o glorifiquem. Às vezes somos tomados de medo, sendo que nosso Deus é o Todo-Poderoso. Os anjos já o reverenciam, o adoram, cantam louvores a Ele. Os discípulos foram instrumentos do Espírito Santo para a evangelização do mundo. Investiram tudo, suas vidas, famílias, e foram glorificados. Como que nós vamos lidar com essa situação, meus irmãos? Nós temos que fazer o mesmo. Temos tantos recursos agora, tanta facilidade, e às vezes temos medo de falar que a paz vem de Cristo. Queremos falar palavras bonitas, mas o que Deus quer de nós é apenas que sejamos instrumentos nas suas mãos, que tenhamos compaixão por aqueles que sofrem. Precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Senhor, eu sei que esse discurso pode ser cansativo para alguns. Talvez essa pessoa tenha vindo aqui para buscar uma palavra de autoestima, mas não existe palavra que nos encoraja mais do que fazer a vontade do Senhor. Quando nós decidimos largar tudo, largar os nossos pesos e fardos nas mãos do Cristo vivo, e deixarmos todos os nossos desejos nas tuas mãos, para que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. Aquele fardo que era pesado, ele vai se tornar leve. Ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o que o Senhor nos promete, e isso é coisa diária, todo dia, é o pão nosso de cada dia. O Senhor vai nos dar tudo para que nós façamos a tua vontade, falar do seu amor, a começar as pessoas que estão ao nosso redor. Elas podem resistir hoje, mas o Espírito vai continuar ecoando em seus corações, e um dia elas vão despertar como o Senhor nos despertou, e alcançarão a graça e a misericórdia de ser chamados filhos de Deus.
Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para se colocarem em pé. Vamos cantar com alegria até que ele venha. As irmãs que fizeram parte da peça também podem vir aqui para cantar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
Vamos orar, meus irmãos. Eu gostaria de, devido ao avançado horário, me prontificar a levar o irmão que perdeu o horário do ônibus em casa. Eu não quero me sentir punido porque eu avancei o horário, tá bem? Só me procurar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor colocou em nossos corações que Jesus Cristo vai voltar. A parousia é fato. Da mesma forma que o Senhor prometeu a Daniel que viria um ser divino à terra para redimir o povo que estava entregue à morte, à perdição eterna. Neste tempo o Senhor também nos usou e nos usa como igreja para profetizar a vinda de Jesus, e que nós possamos, ó Pai, fazer com honradez, com êxito. Não deixemos ninguém de fora, até que o seu filho, até que ele venha, que nós estejamos preparados para a sua vinda, como verdadeiros discípulos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa. Quarta-feira nós temos tido estudos aqui, tem sido muito bom, muito edificante. Se você puder, não abra mão dessa oportunidade. Aqueles que estão nas redes sociais também, Deus abençoe a cada um. Vamos estar à porta para cumprimentar os irmãos.